Bom dia! Eu hoje vou falar sobre parágrafo, como montar um parágrafo, construir de uma forma que fique agradável para quem vai ler, que entretenha e deixe a pessoa interessada no que você tem para falar. Meu nome é Dora Guimarães e esse canal é o TI do Texto. Bom, quando a gente fala, o cérebro vai montando uma estrutura para que a gente consiga se comunicar com o outro. Mas ele tem informações, porque ele na sua frente você vê a pessoa, então o cérebro tem informações que dizem como a pessoa está se expressando, se ela está gostando, se não está gostando. Então você sabe como falar, o que falar, por que falar, para quem falar. Porque o cérebro ele tá te dando todas essas informações, o olho está dando essas informações para o cérebro. A mesma coisa quem está ouvindo, é muito mais fácil para a gente se comunicar com essa pessoa, porque a pessoa está vendo a sua expressão corporal, está vendo a sua expressão facial, está vendo se você aponta para algum lugar, se você mostra alguma coisa. De novo, eu volto àquela história da linguagem escrita, que é falha. Você não tem todos esses artifícios quando você vai escrever. Tem outra coisa, a gente não está acostumado a pensar para escrever, a organizar as ideias para escrever. E aí começa o grande problema, porque quando se fala em escrever, muitas pessoas ficam preocupadas, querem desistir, querem passar o trabalho para outra pessoa, mas muitas vezes é você que tem que fazer. Quando a gente vai escrever, a gente precisa ter uma linha guia. Como a gente vai fazer aquilo? Como é que a gente vai resolver toda essa confusão, para a gente não ficar confuso? Uma das coisas, quando a gente tem um tema, é usar palavras, porque o cérebro é muito rápido. Se você tem um tema, se você tem um relatório, alguma coisa para fazer, começa a anotar o que vem à sua cabeça. Porque é muito rápido. Quando a gente fala, tudo bem, mas quando você tem que escrever, você escreve a palavra-chave daquela ideia que você pensou. Vai escrevendo, faz uma lista de palavras que vão fazer com que você lembre aquela ideia que você teve para colocar no texto, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer. Porque isso é importante para que depois você se oriente na hora de estruturar esse texto. Com isso em mãos, você vai escolher a ideia que mais tenha a ver com o tema, a ideia principal, que dali você vai conseguir desenvolver várias ideias. Então você pega essa ideia principal e ela é que vai iniciar esse parágrafo. Começa com essa ideia principal, afirme com essa ideia principal. Como eu disse, pode ser até mesmo uma negação, mas é uma negação afirmativa, entendeu? Então você faz aquela primeira frase com a ideia principal e vai começar a desenvolver essa ideia principal, vai defender essa ideia principal, vai explicar essa ideia principal, vai justificar essa ideia principal com ideias secundárias. Então essas ideias secundárias, elas precisam estar de acordo, porque elas estão falando da ideia principal. Não tem como você começar a falar alguma coisa que não tenha nada a ver. Não, você vai desenvolver uma justificativa em cima daquela primeira ideia, que é a abertura do parágrafo. Você pode desenvolver essa ideia principal criando as ideias secundárias e argumentando com elas de 4 formas. Vou falar uma por uma. Em primeiro lugar, você pode listar elementos dessa ideia principal
e desenvolver um por um, explicar um por um. Voltar em cada um, explicar direitinho por que você associa com aquela ideia principal, tá? Essa é uma das coisas. Número 2, você pode falar de causas e consequências daquela ideia. Então você vai descrever, vai discorrer sobre aqueles assuntos, as causas e as consequências daquilo que você afirmou antes, ou negou no caso. Você pode negar também, afirmar ou negar. E você vai listar, você vai explicar essas causas e consequências. Número 3, você pode fazer comparações. Comparar de uma forma oposta ou análoga. Oposição, você pega a ideia principal e vai explicar várias coisas opostas que você observou e depois você vai colocar as várias coisas que você considera similares. Ao final, para concluir, você vai ter que fazer você vai ter que explanar sobre aquelas duas ideias, né? Aquelas duas ideias secundárias para criar uma terceira, como se fosse um debate entre as duas para concluir alguma coisa. Você não vai colocar aquela ideia similar e a oposta por prazer e não terminar, não concluir aquilo, tá? E a número 4 é fazer uma elucidação, uma explicação de alguma coisa. Vamos dizer que você fez uma ideia principal de alguma coisa que é pouco conhecida. Então você vai explicar sobre aquilo, vai elucidar sobre aquilo. É uma coisa que precisa que as pessoas entendam, ou que talvez, vamos dizer que no parágrafo, você precisa dar toda aquela explicação para continuar com o texto mais adiante, porque você vai usar aquilo que é pouco entendido. Então você vai precisar dessa explicação, tá bom? Bom, então são essas 4 coisas que você vai fazer depois que você tem o tema e aquelas palavras relativas ao tema, onde você escolhe a principal, a ideia principal, e abre esse parágrafo, e aí você tem essas 4 coisas que você pode fazer. Agora, você tem que se lembrar que tudo tem começo, meio e fim. Então, abra o seu parágrafo, desenvolva as ideias que você anotou, ou algumas delas, se vierem muitas. Depois você tem que ter uma forma de concluir esse parágrafo. Não precisa ser a conclusão do texto, é a conclusão daquele parágrafo. Quando você perceber que você está mudando de assunto, é porque aquele parágrafo já tem que ser terminado. Você, em cada parágrafo, fala só sobre um assunto. Mesmo quando você faz oposição, você ainda está falando daquele assunto, ainda é aquela ideia principal. Então você separa, vamos dizer, a ideia análoga da ideia oposta com ponto. Você tem ponto, não tem problema nenhum você fazer um parágrafo onde tem várias frases separadas por ponto. Isso não há problema nenhum. Mas você não pode sair do assunto. Vai mudar de assunto? Claro que dentro do tema do texto, gente. Vai mudar de assunto, vai ter que, vamos dizer, elucidar outra coisa, ou mostrar uma outra coisa, explicar uma outra coisa. É outro parágrafo. E não existe uma regra rígida de quantas linhas tem que ter um parágrafo. Você precisa ter um pouco de
bom senso, porque um parágrafo muito longo, sem também pontos no meio que iniciam outra frase, eles ficam cansativos. Aqueles parágrafos de 7, 8, 9, 10 linhas são cansativos e acabam ficando confusos, principalmente se a gente está começando, porque às vezes a gente começa com uma ideia e se perde no meio de tantas linhas. Então, cuidado. Se você, um parágrafo longo, para mim, eu acho que chegar a 6, 7 linhas já é demais. Principalmente agora no começo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Volto a dizer, tô aqui terças e quintas. E se você gostou, dá um like para que a plataforma possa entender e compartilhar com as pessoas. E até uma próxima, tá bom? Um grande beijo. Tchau.